Eu andei pensando muito em relação ao poder do não. Teve uma época da minha vida em que eu dava sim pra todo mundo, qualquer pessoa que aparecia precisando de mim, eu era super solícita e eu achava que esse era o normal, porque de certa forma o mundo nos convence de que você sempre dizer sim é o certo. Mas depois eu comecei a observar melhor como que eu estava me sentindo em relação a essas pequenas situações em que eu sempre dizia sim. Muitas das vezes deixando de fazer algo que era pra mim, na verdade, na maioria das vezes, tirando daquele tempo que eu poderia estar estudando ou poderia estar fazendo qualquer outra coisa que fosse útil pra mim, pra doar pra outra pessoa. E eu não digo que isso é errado. Nós temos sim que ajudar as pessoas, mas nós também temos que ser coerentes com o nosso tempo, com o momento em que nós estamos preparados para isso. Eu percebi que quando eu ajudava as pessoas, tirando do meu tempo, tirando de algo que eu precisava fazer para mim naquele momento, e não fazia, eu me traía, e depois eu sempre acabava me prejudicando muito com isso, né? Então, eu comecei a selecionar melhor as pessoas que eu digo sim, as pessoas que eu dou atenção, né? E foi um processo um pouco complicado, porque a minha família começou a me achar, de certa forma, distante, né? De certa forma, uma pessoa arrogante, uma pessoa distante, uma pessoa grossa, né? Pelas palavras dos mesmos. E eu passei por essa fase, eu acredito que essa fase em que as pessoas começam a te ver mais distante, até te denominando como uma pessoa grossa, igual foi meu caso, é porque a virada de chave está acontecendo, sabe? E é aquele processo intermediário entre o alcance do seu objetivo e entre a parte em que você estava, de não valorização do próprio tempo e de si mesmo. Tudo que a gente muda dentro de nós mesmos demora um certo tempo, né? É a questão do hábito. Então você faz aquilo repetidas vezes, por 2, 3, 4 meses, até que o seu próprio corpo, a sua própria mente julgue aquilo como parte de você mesmo, como se você realmente fosse daquela forma, deu para entender? Então eu, de certa forma, moldei, né, reprogramei, poderia dizer, reprogramei o meu cérebro e as minhas emoções para agir dessa forma, que é uma forma mais seletiva de ser. Foi difícil, porque o processo do meio, que é onde as pessoas conhecem a sua antiga versão e se deparam com a sua mudança, é desafiador. Você tem que aguentar as pessoas falarem de você, tem que aguentar as pessoas te julgarem, e pessoas até que se preocupam com você, pessoas que realmente te amem, né, para te falar: "Pô, você tá mudado, o que que tá acontecendo? Por que que você tá assim? Você tá distante, você não era assim". Às vezes a pessoa realmente tá preocupada com você, uma pessoa até próxima da sua família, é normal, mas é uma mudança, né. Quando você começa a ser seletivo com o seu tempo, seletivo com a sua atenção, seletivo com as pessoas ao seu redor, quando você começa a se priorizar, a se entender, se acolher, se amar, você compreende que o seu tempo ele é sagrado também. Quando você doa o seu tempo para outra pessoa, mas doa sem verdade, é um tempo que você faz porque tem que fazer, sabe? Não é algo que vem do coração. Igual uma pessoa fala: "Ai, eu sei que você tá ocupada, eu sei que não sei o quê, mas eu preciso da sua ajuda agora nisso", uma suposição. "Você pode me ajudar agora rapidinho?", né? Aí você vai cheio de coisa pra fazer e tu falando: "Sim, não, eu te ajudo". Aí você atrasa a sua vida, vai ajudar a pessoa. E ocorrem muitas situações assim, né? Esse é só um exemplo. Mas aí você deixa a sua vida de lado, vai ajudar aquela pessoa e a pessoa de certa forma se sente bem, né, sabe que pode contar com você, provavelmente vai te pedir ajuda mais vezes
E você meio que fica refém disso. Mas você se traiu neste momento, porque você não estava bem para ajudar, seu psicológico não queria ajudar aquela pessoa, você tinha coisas a fazer, então a sua ajuda não foi verdadeira. Entendeu? É aí que tá a virada de chave. Por quê? Se a sua ajuda não foi verdadeira, foi apenas porque você queria agradar, de certa forma. Uma questão que muitas pessoas não enxergam, mas é uma vaidade também, tá? Quando você sempre quer ajudar o outro, porque você quer ser vista pelo outro como uma pessoa boa, né? E, na verdade, você não tem tempo para aquilo, você não pode ajudar e você fala que pode, né? Mesmo que você se ferre, né? Essa ajuda, ela se torna uma ajuda que não é verdadeira. Você se trai a partir deste momento. E quando você se trai uma vez, não vai ser só aquela vez, porque é uma programação mental, é um hábito, é um costume, é uma questão da sua própria personalidade. Com toda certeza, acontecer uma, vai ser 2, 3, 4, 5, 10, entendeu? Eu comecei a selecionar as coisas na minha vida, por exemplo, eu posso ajudar? Eu tenho um período que de fato eu posso me doar a essa pessoa, que de fato eu posso analisar essa situação para realmente tirar o melhor dela, realmente compreender aquela pessoa. Será que eu posso me doar de verdade, de corpo e alma? Porque se eu não puder, eu não vou fazer. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu comecei a me priorizar, as minhas relações começaram a ser mais profundas, saindo ali do raso, porque eu era uma pessoa rasa, né? Eu queria abraçar tudo, ajudar tudo. Vem, não ajudo, não faço, não sei o quê. E quando a gente quer muito, assim, é porque um ser humano não dá conta, gente. Entende isso? Para você realmente ter uma vida em que você tenha uma ascensão ali, tendo as suas atividades diárias, tendo o seu tempo para si mesmo, não tem como você ajudar todo mundo a todo momento. Entendeu? Porque muitas pessoas acham que isso é amor, né? Mas o primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, não acima de si mesmo. Se você não se prioriza no seu dia, você não e coloca outra pessoa acima de você, você está amando mais a pessoa do que a si mesmo. E quando você não se ama, você não se conhece de verdade, você não se respeita, portanto, as pessoas também não te respeitam. Entende? Uma coisa muito interessante, que acontece depois disso, depois que você começa a colocar o seu tempo com uma qualidade maior, começa a ser presente naquilo que você pode e não a tudo que aparece. Quando você realmente começa a vivenciar essa terceira etapa que eu digo, né? Primeiro tem a etapa em que você é aquela pessoa que aceita tudo, ajuda tudo. Segunda etapa que todo mundo te julga, tipo, nossa, você mudou, por que você tá assim? Você tá grossa, você tá distante, que não sei o quê. A terceira etapa é a etapa onde realmente você começa a viver as relações de forma mais profunda e com qualidade. As que você não pode viver, você simplesmente fala a verdade, fala não posso, não consigo, não, sem explicar. Você não precisa ficar, não, eu não posso por causa disso, daquilo, daquilo outro, blá, 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 blá. Não. Você tem todo o direito de dizer não. Isso aí já é outra conversa, e até depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, né? O poder do não sem explicação é interessante. Então, quando você começa a viver essa terceira etapa, que de fato é a transformação, as suas relações com todas as pessoas ao seu redor se tornam mais profundas. E quando você não tem tempo, quando você realmente não pode ajudar, não tem tempo, você simplesmente diz não, não posso, entendeu? Porque se você fizer, né, você, por exemplo, a pessoa vai te pedir ajuda, você tá cheio de coisa para fazer e tudo, você vai se trai naquele momento, né, você trai a si mesmo naquele momento, vai ajudar aquela pessoa. A sua ajuda não vai ser verdadeira, portanto o resultado também não vai ser bom. Pode apostar. Você vai e ajuda por obrigação, sabendo que você deixou um tanto de coisa para fazer, você vai ficar pensando o que você tinha para fazer, ajuda a pessoa de qualquer jeito, e essa pessoa ainda vai te procurar porque ela vai precisar de mais vezes que você a ajude, né? Isso é muito real, é um ciclo sem fim. Enquanto você não sai dele, é difícil.
O não, ele te valoriza, ele valoriza as suas relações, ele eleva o seu patamar de profundidade com a vida, com as pessoas, com tudo. E com você mesmo, porque quando você começa a dizer não, você se respeita e as pessoas começam a te respeitar também. É muito interessante, porque todo mundo é acostumado com as pessoas que sempre dizem sim, né? Sempre dizem sim. Sim, eu ajudo, sim, não sei o que. Sim. É a Teresa de Calcutá ali, né? Eu já fui dessas. Nossa, já fui demais desse jeito. Eu sei bem. E às vezes é necessário o limite, sabe? É necessário o limite. Esse limite não é fraqueza, deixando muito claro. Não é fraqueza. Esse limite que você coloca é uma forma de autovalorização e também uma forma de melhorar os seus relacionamentos e ajudar de verdade aquela pessoa. Entende? Porque quando você de fato pode ajudar, você tem tempo de ajudar, não serão todas as vezes, mas quando você de fato conseguir ajudar, você vai realmente ajudar. E a pessoa vai valorizar muito a sua ajuda e a sua palavra. Porque quando a pessoa é igual aquela pessoa, você já chegou, por exemplo, numa roda de pessoas assim, de amigos, conhecidos, e todo mundo falando, e tem uma pessoa que tá só observando, e todo mundo é eufórico, querendo falar, querendo se posicionar e tal, e uma pessoa só observando. Quando essa pessoa que ficou observando este tempo todo, enquanto todo mundo estava eufórico falando, abre a boca, todo mundo cala para ouvir. Por quê? De certa forma, essa ausência faz com que a opinião daquela pessoa seja importante. Tipo assim, é uma coisa inconsciente, é inconsciente. Todo mundo presta atenção quando aquela pessoa que não estava falando fala, porque valoriza o fato dela selecionar bem o que diz, né? Dela se recolher, observar, não entrar nesse mundo eufórico de querer sempre fazer, falar e tal. Então, o que foge do padrão do normal, as pessoas valorizam mais. E é algo que é para ser vivido com você, entende? É algo você e você, não é algo pro externo. Você vai ser julgado, o pessoal vai te achar estranha, tudo, principalmente nessa transição, mas olha, vale a pena. Vale a pena porque você se conhece. E olha que eu tô nesse processo ainda, eu tô falando com vocês, mas assim, eu estou vivendo esse processo já tem um tempo na minha vida, e não são todas as áreas em que eu consegui aplicar isso ainda. Boa parte sim, mas ainda não se tornou algo automático. Para mim ainda é uma luta também, mas é uma luta muito mais branda, né? Porque já foi muito mais difícil. Agora tá sendo bem mais fácil, mas ainda tem muito a fazer, entende? Vamos cuidar do nosso tempo, vamos respeitar o nosso tempo, os nossos limites. Ame o teu próximo, mas não acima de si mesmo, tá? Como a ti mesmo, portanto, se ame em primeiro lugar, até porque senão você não vai saber o que é amar a outra pessoa se você não se ama e não se respeita. Valorize as suas relações e quando você for ajudar, for conversar, for fazer qualquer coisa que seja para outra pessoa, faça com presença e com verdade. Entende? Isso muda tudo. A presença é poder. E o poder, ele se treina. Guarde isso.